Fala, turma! Estamos aqui para mais um Mobcast, mas esse Mobcast é especial porque é o Mobcast dos heróis. E para começar esse Mobcast tem um cara que é meu amigo, eu o conheço bem, ele de fato veio de uma outra indústria, veio para a nossa indústria e trouxe muitas inovações, muitas coisas legais. E eu tenho o prazer de apresentar um super-herói, que é o Fernando Moura. Fernando, seja muito bem-vindo. Bom dia, meu amigo Sancler. Coisa boa estar com você aqui, viu? É um privilégio estar aqui de novo na Mob Alto. Sempre que eu venho a São Paulo, passar na Mob Alto, me dá um prazer tremendo. É maravilhoso caminhar com vocês. E eu fico lisonjeado aí pelo convite de estar aqui falando sobre heróis. Nós precisamos de bons heróis nesse Brasil. Então, é isso. E aqui a gente tem um grande herói, porque só para você entender qual que é a ideia desse podcast, tá? A ideia é a seguinte: nós temos vários heróis no Brasil, vários heróis no mundo. Esses heróis às vezes não são percebidos, a gente não consegue mostrar como o trabalho das pessoas, elas tornam a vida de outras pessoas melhores. E é isso que a gente está trazendo aqui. A gente gosta dos heróis da Marvel, os heróis da ficção, mas muito melhor e muito mais relevantes são os heróis da vida real, aqueles que participam da vida de outras pessoas e contribuem para que as outras pessoas tenham uma vida melhor. E é isso que muitos líderes fazem, que é exatamente o trabalho que você tem feito. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com você há muito tempo, Fernando, e essas pessoas conseguiram construir uma vida, famílias, muito com a sua liderança, seu trabalho de liderança com essas pessoas. Isso é muito admirável e você vai falar um pouco sobre isso, sobre como você liderou grandes empresas e continua liderando grandes empresas, tornando a vida dos seus colaboradores, dos clientes, de forma geral, uma vida melhor com o trabalho que você faz, com a liderança que você exerce. Para começar o nosso bate-papo sobre heróis, eu gostaria de saber qual que é o superpoder que você tem. Um superpoder? Exatamente. Agora você me apertou. Eu acho que sempre me falaram que um dom que eu tenho é da comunicação. Comunicação é um superpoder. Eu quando eu estava pensando assim, quando eu for falar com o Moura, qual que é o superpoder que eu vejo dele? Você tem o superpoder da sinceridade. Você é um cara muito sincero, muito direto, muito bacana. Isso é uma coisa muito legal, que faz com que a gente gere uma confiança muito grande em você. E o superpoder da sinceridade, da verdade, esse é um superpoder muito raro nos dias de hoje, viu? E quando a gente tem uma pessoa como você que tem esse superpoder, para nós é muito legal a gente poder exaltar esse superpoder, além do poder de comunicação, de liderança que você tem. Eu queria entender o seguinte: na tua carreira, qual foi o ponto de partida? Hoje você é diretor de tecnologia na Saga, que é um dos maiores grupos, se não o maior grupo de concessionárias do país. Você foi diretor de tecnologias no setor farmacêutico, mas o que despertou na sua mente, falou, pô, eu vou começar a trabalhar com tecnologia. O que fez com que você olhasse para a tecnologia como sendo algo atrativo para você? Santi, é muito bacana você perguntar isso, porque você falando de heróis, e automaticamente veio na minha mente vários heróis que passaram pela minha formação e pela minha carreira. Legal. Então eu tive na minha jornada alguns heróis que vieram e me direcionaram, alguns heróis que falaram, cara, vai para essa direção, vai para esse lado aqui, deixa de fazer isso, não pratica isso mais não, que isso não é legal para você. Me ajudou, me fez formar a pessoa que eu sou hoje. Legal. E nós precisamos de heróis. E muita gente não atribui o nome correto a essas pessoas, porque elas sim são heróis. Eu diria para você, porque eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, né? Trabalhei no interior de São Paulo, em várias atividades operacionais, braçais, e depois, quando eu cheguei em São Paulo e decidi buscar um trabalho no mundo corporativo, e ali que eu comecei a ter um relacionamento com esses heróis, teve um herói em particular que trabalhou comigo quando eu tinha 14 anos, dos meus 14 aos 17 anos, que foi o primeiro herói que conseguiu me direcionar na carreira. E ele trabalhou comigo numa empresa por 3 anos, ele saiu dessa empresa, depois de alguns anos eu cruzei com ele numa avenida aqui que é conhecida em São Paulo, chamada Alexandre Dumas, e ele cruzou comigo na rua e falou, cara, eu estou trabalhando numa empresa alemã chamada Nivea, gostaria que você fosse lá trabalhar comigo. E eu saí da empresa que eu estava e fui trabalhar com ele na Nivea, e trabalhei com ele muito tempo próximo dele, e esse cara me levou através da Nivea. Eu era um cara da área comercial, trabalhava como um assistente de um Key Account, eu devia ter uns 18, 19 anos, Key Account que atendia Carrefour, esse tipo de coisa. E ele me convidou e falou, cara, vai ter um projeto aqui de SAP na Nivea, isso em 97. E ele falou para mim assim, você entende alguma coisa de SAP? Eu falei, cara,
É para comer? É de beber? O que eu faço com esse negócio? Ele falou, não, então a gente está trazendo um projeto que vem da Europa, porque a SAP começou muito forte na Europa, está chegando no Brasil através de algumas empresas que têm matriz alemã, a Nive é uma delas, e nós vamos fazer um rollout aqui desse negócio aqui no Brasil. Eu queria que você fosse o cara da área comercial a trabalhar, a ser o key user de SAP dentro da Nive em 97. E aí eu entrei e me apaixonei por esse negócio chamado tecnologia. E estou desde 97 passando por diversas empresas dentro desse negócio chamado tecnologia. Então, quando você começou, nem existia internet, né? A internet praticamente não existia, era aquela internet de escada e tal. Exatamente. E aí, Fernando, você passou então, trabalhando com tecnologia, por grandes transformações no que diz respeito à comunicação, no que diz respeito ao setor de inovação de uma maneira geral. Quais são os fatores que mais te impressionaram no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico durante esse tempo? O que você vê, poxa, teve alguns tipping points assim na história desde que eu estou trabalhando que fez, mudou o mercado de uma maneira geral. Quais são as grandes invenções que você vê que foram realmente relevantes? Olha, Santi, eu diria para você, vamos olhar para o mundo corporativo primeiro. Pensando no mundo corporativo, eu acho que algo que trouxe um amadurecimento muito grande para as empresas e habilitou elas para olhar para outras coisas, que foi lá atrás, em 97, que foi o conceito de ERP, ou seja, de ter uma SAP, ter ferramentas que traziam junto dela, embarcado, uma governança corporativa dentro das empresas. Sim. Isso permitiu que essas organizações, elas trazendo essa solução, acomodando de uma forma organizada todos os processos os processos, vamos chamar os processos tradicionais de uma indústria ou de um varejo, o que fosse, trazendo para dentro dessa plataforma, deu liberdade para que as pessoas de tecnologia, as pessoas do negócio também, começassem a olhar para outras coisas, né? E aí construir seus ecossistemas de aplicações, esse tipo de coisa. Então eu acho que no mundo corporativo, a chegada desse conceito de ERP no Brasil, que aconteceu em 96, 97 ali, foi um grande marco para a gente. Eu fico pensando, né, como é que as pessoas administravam as empresas antes da ERP, sabia? Eu fico muito admirado, porque hoje com a ERP, com tantas informações que a gente consegue, tantos dados que a gente consegue tratar ali dentro de um ERP, já não é simples você administrar uma empresa. Fico imaginando antigamente, sem essas informações todas, como que os decisores tomavam decisões baseados nos dados que eles tinham, como é que eles conseguiam acumular esses dados, essas informações todas. Às vezes eu fico super admirado disso, sabia? Não, é bacana, né? E aí pensando em outras tecnologias que eu vejo que foram grandes habilitadores para nós, uma delas é a questão de trabalhar em nuvem. Isso foi para a gente, para a área de tecnologia, um libertador, porque você consegue de forma muito rápida fazer experimentações, criar MVPs, sem pensar numa aquisição de um grande hardware ou ter que preparar alguma coisa desse jeito. Então, isso foi libertador. É muito mais seguro. É muito mais seguro que você ter o ambiente físico, né? É algo que você consegue justificar um CAPEX para fazer um MVP, um piloto, porque você sobe e desce isso rapidamente. Então, isso foi libertador, tenho certeza disso, para muitos caras de tecnologia. Trouxe mobilidade também, você consegue acessar a informação em qualquer lugar do mundo, porque está na nuvem, é muito mais fácil que você ter que ter uma rede de cabos para você conseguir acessar as informações como era antes, era muito mais complicado. Outra coisa que eu vejo muito que evoluiu e ajudou muito foi a conectividade. Hoje, quem que vive hoje sem um 3G, um 4G, um 5G, né? Quem que vive hoje sem uma boa internet, sem um bom link dentro de uma área comercial ou dentro de uma estrutura de uma indústria? Então, a conectividade também deu um salto tremendo e ajudou demais a tornar possível, de uma forma estruturante, a trazer todo o benefício que existe, né, no mundo afora. Outra coisa que eu vejo também que ajudou muito para nós foi essa questão, eu diria que a própria evolução da tecnologia em si. Porque se abriu um mercado hoje, nos últimos anos, né, muito forte, com o conceito das startups, com esse negócio de ter muito empreendedor que pegou uma dor e começou a pegar essa dor e aquilo incomodava e começou a criar solução. Então ele achou um espaço bacana, porque eu já tinha uma facilidade de testar e subir coisa com um ambiente flexível como nuvem, eu tenho um ambiente com fácil conexão, e aí vem esse incômodo das startups de começar a criar solução. Então, para mim, esses movimentos, eles se conectam muito e trouxe um ambiente, assim, que acho que não tem limite mais. Legal, né? legal. E agora, inevitavelmente, falar de toda essa onda que está chegando agora de inteligência artificial, né? Que é o hype do momento agora, Sim. que também é muito bacana, né?
e provoca muita gente de tecnologia a olhar para isso, Sim. entrar para dentro desse assunto. Sim. Então tem sido muito interessante aí nos últimos anos. Antes de você falar do nosso setor, do setor automotivo, eu queria que você falasse um pouco especificamente da sua experiência no setor farmacêutico. Quais são as peculiaridades desse setor? Como é que a tecnologia ajudou a se desenvolver esse setor? Porque hoje a gente vê grandes empresas no setor fármaco que antigamente a gente nem conhecia, mas de repente surgiram essas empresas e agora elas estão em tremenda evidência. Qual que foi o papel da tecnologia no setor fármaco e como você utilizou e utiliza a sua experiência em dirigir grandes empresas no fármaco e aí vir depois para o setor de autos, que é bem diferente, você vender remédio que vender carro, né? E isso é interessante porque quando eu fui sair do segmento, eu sempre trabalhei em indústria, né? E aí nos últimos 3 anos que eu migrei para o segmento de varejo. E uma coisa que eu olho muito forte na indústria, que foi base para mim, foi a questão de você ter uma governança. E quando você olha para o mercado farmacêutico, essa governança ainda mais forte, né? Porque toda a modificação, para você ter uma ideia, todo sistema que faz parte da cadeia produtiva de um medicamento, ele tem que passar por um processo de certificação. Uma certificação para garantir que aquilo está condizente e está contribuindo com a produção de um medicamento, né? Então você tem que fazer POP, que é um procedimento operacional padrão, você tem que fazer todo um processo de validação e é uma validação com a Anvisa, não é uma validação só interna. Você tem que fazer toda a documentação, submeter para aprovação, isso passa por um processo de qualificação e é aprovado. Então, essa governança é algo muito forte dentro da indústria. O remédio que a gente tem nas farmácias aí não é... não, vou fazer um remédio, eu saio distribuindo remédio. Não é assim. Tem toda uma complexidade para você conseguir distribuir esses remédios, certo? Exatamente. O desenvolvimento do medicamento hoje ele ainda percorre muitos anos. Muitos anos. Da ideação até você colocar ele no ponto de vendas, nós vamos falando... Provavelmente nos últimos, eu estou saindo do mercado, tem 3 anos de farmácia, mas se falava em 10, 12, 15 anos para você sair. Então o que a gente tem de remédios hoje, eles foram descobertos há 5, 10 anos atrás. Eu digo para você que dependendo da molécula, é muito mais tempo. É mesmo? Você tem algo hoje, né, que as moléculas estão mais acessíveis, que você consegue criar novos medicamentos, mas quando você chega para realmente fazer o P&D, no desenvolvimento de uma molécula nova, isso é um tempo enorme e um investimento muito grande. Entendi. O investimento é muito alto. Então, voltando à questão da tecnologia, o que eu vejo, né? Então, a gente conseguiu, dentro da indústria, fazer um trabalho bacana de governança, muito rígido, de conseguir fazer as coisas com bastante qualidade, trazendo tecnologias que favoreciam principalmente produção, que é um grande diferencial, né? Isso é muito... O custo do medicamento, o preço do medicamento, ele é muito suscetível ao volume de produção. Sim. Então, quanto mais eu sou eficiente na produção, melhor é a questão do meu custo lá na ponta e competitividade desse medicamento. Então, essa é uma questão muito forte, a gente focou muito nessa questão. E outra coisa que a gente trabalhou muito forte também foi na questão da parte comercial. Porque no final do dia, na indústria que eu trabalhava, nos últimos 15 anos, a gente vendia para um distribuidor ou vendia o que a gente chama de redes grandes, né? As grandes redes. Sim. Que no final do dia lá o cara que vai fazer o sellout. Mas a estratégia de como levar esse medicamento para dentro do distribuidor de uma forma inteligente e como levar isso para o ponto de venda nas grandes redes de uma forma inteligente é o que fez diferença para a gente. E trazer uma camada de tecnologia para isso, um incentivo claro para o cara que está lá no ponto de venda, um incentivo claro para o distribuidor, tomar um cuidado. E essa é uma coisa interessante, durante muito tempo a indústria olhou muito para o selim. O que é o selim? Quando eu vendo da minha indústria para dentro do distribuidor. Em um determinado momento, a gente descobriu que o fator que a gente deveria olhar é o sellout, é a venda do distribuidor, ou melhor, do ponto de venda para o cliente. Porque aqui está a verdadeira demanda, isso é o que a gente está consumindo. Sim. Porque se eu fizer só olhando para o selim, eu estou fazendo uma transferência de estoque só. E quando eu olho para o sellout, eu estou garantindo que de fato esse produto está saindo do ponto de venda, indo para a casa do consumidor e está sendo consumido. E aqui está a verdadeira demanda. E é onde gera velocidade, né? Porque não adianta, se o cara tiver estocado, o cara não compra de você de novo, né? É isso aí. Então a gente trabalhou muito forte em construir essa capacidade de dados, de gestão de dados, tudo isso para entender o que é o selim, o que é o sellout, entender qual que era o verdadeiro sellout dos medicamentos e começar a direcionar isso para fazer um SNOP, um planejamento de produção, planejamento de venda, tudo baseado nisso. Então acho que isso foi uma grande evolução. E o amadurecimento em si de toda a cadeia de produção, toda a cadeia comercial. Então a gente conseguiu colocar muita tecnologia. É interessante, vale ressaltar aqui,
que essa indústria, quando ela investe muito em tecnologia, investe muito em tecnologia. Eu tinha um orçamento lá que passava da casa dos 100 milhões em tecnologia. Eu tinha uma estrutura de 265 pessoas em tecnologia, focada em tecnologia. Então, nós realmente construímos muita coisa interessante lá nesses 14 anos que fiquei lá, quase 15 anos. Legal, então, e me deu um aprendizado muito bacana de governança. Aí, quando eu vou para o varejo, o que eu encontro no varejo? Algo sensacional, que é velocidade. O varejo é veloz, gente. O varejo, ele é... A gente brinca, né? Acabou o mês hoje, a gente comemora o resultado do mês, mas amanhã, dia 1º, vai começar de novo. Então, o varejo é um negócio... dinâmico, né? de verdade. É. E aí, eu chegando da indústria, com toda aquela governança, falei, cara, que coisa louca nesse tal de varejo. Tem um certo choque aí, não tem? Tem demais. Eu tive que me reinventar. Mas é interessante, porque a minha decisão... E eu, quando eu saí da indústria que eu estava, eu não saí para vir para a Saga. Eu saí da indústria porque eu estava, depois de quase 15 anos, cansado. Eu saí com a ideia de criar negócios meus, que eu tinha na cabeça, empreender. Até fiz algumas coisas, empreender. E nesse meio do caminho, eu comecei ali um namoro com a Saga, o Grupo Saga. E uma das coisas que me chamou muita atenção para o Grupo Saga foi o fato, cara, eu nunca trabalhei com varejo. É o desafio. E ainda trabalhar no varejo de algo que eu sou apaixonado, que é carro, falei, nossa, está aqui uma oportunidade que eu não posso perder. Até conversando com a minha esposa, eu falei, acho que eu vou ter que segurar nossos planos aqui de empreendedorismo mais alguns anos, porque vale muito a pena entrar nesse negócio chamado varejo, que é um aprendizado enorme, e entrar nesse negócio de carros, que eu gosto muito. Então, essa foi, inclusive, a minha tomada de decisão aí. Mas, de fato, o choque, ele existiu. Eu digo que até hoje eu fico chocado, tá? Depois de 3 anos. Mas é muito divertido isso, porque eu tive a oportunidade de trazer para toda essa... Uma frase que eu sempre falava é o seguinte, ó, velocidade sem controle não é nada. Então, a governança, para mim, é esse controle. Então, meu desafio é não perder a velocidade, não perder toda essa potência que tem no varejo, mas é trazer um pouco de governança. Porque se a gente tem velocidade, tem potência sem governança, às vezes a gente pode cair na impressão de que a gente é muito veloz, mas não sendo veloz. É só uma impressão de velocidade. Ou pode capotar também. Exatamente, você pode perder o controle. Então, o meu objetivo foi de não deixar, não quero tornar as coisas burocráticas nem pesadas, quero que elas continuem correndo, sendo na velocidade que o varejo precisa, mas de uma forma governada. Eu acho que a gente tem tido sucesso nisso, tá? Nesses últimos 3 anos, de conseguir trazer essa camada de governança para esse desafio maluco que é o varejo e varejo de automóveis, que é o nosso caso. E qual foi quando você chegou no varejo, você sentiu esse impacto? Poxa, é muito diferente. E aí você pegou e falou que você teve que aprender a lidar com isso. O que ajudou você a aprender a lidar com isso? Como é que você se preparou para isso? Como é que você se capacitou para poder entender um mercado totalmente diferente? Sim, olha, eu posso te dizer que o grande fator para mim foram pessoas. Tá. A gente está falando de heróis, e eu diria que na Saga nós temos alguns heróis. Sim. Começar pelo meu CEO, que é o Sérgio Maia, é um cara sensacional. Vai vir aqui, hein? Sérgio Maia vai vir aqui nos Heróis, vai contar a história dele, que é bem bacana. Cara, que história. Que história. Que história. É um cara que deu tempo para eu entender e compreender, né? Me cobrou também, cara, vai lá na ponta da loja, vai lá. É interessante o jeito que o Sérgio fala, né? Ele fala com um jeito calmo com você, e o jeito calmo que ele fala toca lá no fundo do teu coração, né? Exatamente. Mas as pessoas, os heróis, vários heróis que eu cruzei na minha vida, tinham essa habilidade de serem pessoas humildes, pessoas muito fácil trato. Sim. E eu sempre tive o sentimento que é o seguinte, com essas pessoas você acaba sendo muito mais fiel a essas pessoas. Mais. E uma repreensão de uma pessoa dessa tem um peso muito maior. Sim. Se você é repreendido toda hora por um cara que é meio porra louca, assim, um cara que é meio... acaba não tendo muita credibilidade, mas quando você tem um cara que é coeso, um cara que é certo, um cara que age, e ele te repreende de alguma forma... Isso tem um peso muito grande. Sim. E eu tive essa sorte na minha vida profissional de cruzar com algumas pessoas. Mas voltando à Saga, eu tive alguns heróis ali. O Sérgio me ajudou muito nesse sentido. Tem o Vladimir, que é o nosso diretor comercial, Sim. que me estimulou bastante também. E ele é um cara bastante provocativo, então pegou bastante o meu pé. Porque eu tive que fazer essa transição, né? E outra coisa que eu percebi também foi que eu cheguei numa área de tecnologia da Saga em que tem pessoas muito boas lá. Legal. E elas também me ensinaram bastante e estão me ensinando até hoje. Agora, o grande fator que eu percebo, Santi, que é um fator que nós de tecnologias temos que... Acho que se tem uma área que tem que buscar isso sempre, somos nós de tecnologia. É mente aberta.
A gente precisa querer aprender. Legal. Nós precisamos querer aprender. Porque se a gente quer aprender, a gente vai encontrar pessoas que estão dispostas a ensinar. Então, acho que a grande, para mim, transição foi isso. É querer aprender, querer entender o que está acontecendo. Claro que, eu comparado hoje, acho que o Vladimir, que eu citei aqui, tem 32, 34 anos de saga. Eu tenho 3 anos de saga. Meu conhecimento de saga é muito inferior ao que o Vladimir tem. Então, olha quanto eu ainda posso aprender com ele. Sim. Entendeu? Olha a escola que existe disponível ali. Eu preciso usar disso. Né? E a gente tem um mantra que a gente fala muito lá dentro da área de tecnologia da saga, que é o seguinte: tudo com a gente começa em pessoas, depois isso passa por processos e depois sistemas. Legal. Tá? Então, o sistema, na realidade, ele é derivado de pessoas, 100% é pessoas, né? Eu acho que esse é o segredo, viu, Fernando? Para qualquer negócio de sucesso. Acho que tecnologia, ela tem que ser para servir pessoas. A partir do momento que as pessoas têm que se adaptar à tecnologia, as coisas estão começando a ficar meio difíceis. A gente tem que pensar difícil para que o usuário use fácil. E aí, pensando sempre na experiência do usuário. Por isso que eu acho que o foco, como vocês trabalham colocando no centro pessoas, é um dos segredos do sucesso da saga. O Vlad também é outro cara que vai estar com a gente aqui em breve. Mas a gente tem ali no Grupo Saga muitas outras pessoas que não são diretores, mas que dão grandes insights para nós, né? Eu fico admirado na qualidade dos colaboradores da saga, não só os diretores que são fenomenais, se você olhar, os diretores são fenomenais, Evandro, o Vlad, você, o Luiz Fernando, uma galera muito top. Agora, quando você vai para os gerentes, tem os diretores de marca, os gerentes, caras espetaculares, e vendedores. Tem alguns vendedores que você olha, puxa vida, esse cara aqui realmente é diferenciado. E muito do que a gente construiu ali foi ouvindo eles, né, cara? É muito legal. Tem uma galera muito comprometida ali, né? Tem. A saga conseguiu construir, nesses 52 anos de existência, um grupo muito coeso. Um grupo de vendedores, gestores de loja, diretores de marca, muito coeso. E uma coisa muito interessante aí é que todos eles têm uma pegada muito de negócio, no sentido de querer melhorar o dia a dia, querer melhorar o seu dia a dia, melhorar o dia a dia do cliente que senta na mesa para negociar. Então, isso para a gente é tremendo. Você vê as pessoas, elas têm essa preocupação verdadeira, sabe a preocupação com o ser humano, genuína? Com o cliente. É isso Eu aí. Vejo isso. O lema da saga é casa de amigos, né? Casa de amigos. E o Sérgio e todo mundo ali tem uma preocupação em realmente fazer amigos. Eles não é aquele negócio que eu quero vender o carro e depois me esconder. Não, eu quero vender carro para você de novo. E para isso, tem que fazer amizade com você. Tem uma coisa, um dia, né, conversando com o Sérgio, eu comentei com o Sérgio, isso me marcou muito. Eu falei, Sérgio, deve ter um número muito grande de pessoas que te acessa, né, como amigos, clientes, querendo comprar carro. E fala assim, tipo, eu estou falando com o dono da saga, né, querendo um desconto, alguma coisa assim. E aí, Sérgio, como você lida? Ele falou, cara, isso é ótimo. Legal. Porque eles estão vindo até mim, estão vindo até a saga. Que legal. Olha que visão, cara. Assim, cara. É algo muito simples, mas você para pensar, é verdade. Talvez outra pessoa falasse, nossa, isso me incomoda. Não. Pelo contrário, isso é positivo. As pessoas estão vindo até mim, estão vindo me perguntar, e eu dou aqui o atendimento, direciono. Entendeu? Isso para mim foi algo que me marcou bastante, desse modelo de varejo, de fato, voltado a querer atender, a querer vender, entregar o melhor produto lá na ponta. Eu tenho uma pergunta para você. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com você há muito tempo. E que, de certa forma, foram formados por você. Eu queria que você falasse um pouco de qual a importância dessas pessoas que estão com você há um tempo e que o acompanham. Porque às vezes a gente olha assim, os heróis que nos ajudaram como formadores, mas existem alguns heróis também que nós os ajudamos e ele ao mesmo tempo nos ajudou, né? Como é que você vê esses caras que são heróis na tua vida porque foram suportes no seu crescimento? Eu posso citar aqui um caso muito forte, que é o Fabrício, que trabalha comigo. Vocês conhecem o Fabrício, um cara que está comigo já, se eu somar entre a Ipera, a Pharma e Saga, estou falando de uns 15 anos trabalhando junto. Um cara que é fera. Né? É um cara que cresceu na carreira trabalhando comigo ali no dia a dia. E é interessante, é uma troca. Eu aprendo muito com ele. Legal. Tá? Espero ensinar também, mas eu aprendo muito com ele. E não só o Fabrício, se eu olhar hoje na minha estrutura, eu tenho lá o Gabriel Janotti, que eu brinco que é um cara muito sincero, transparente, o pessoal que conhece sabe disso, né? Mas é um cara que contribui também. Legal. Ele é muito crítico no sentido de... Mas é um crítico no sentido positivo, de querer construir, de querer mexer com as coisas. Eu gosto muito da forma que ele tem contribuído com a construção das coisas. Tem um Maicon lá também, que é um cara que tem uma vontade. Pra você ter ideia, são pessoas, Sancler, que eu tenho que muitas vezes segurar eles...
fala, cara, não pega mais essa demanda, não, eu tenho que ficar segurando ele, porque eles são tão empáticos com o negócio que eles vão colocando tanta coisa na fila para ser feito, para ser produzido, que chega uma hora que eles estão sobrecarregados. E isso é a demonstração da empatia que eles têm para o negócio, sabe? Nosso time faz reuniões com o seu time, às vezes, e aí eles pegam e falam, pô, Sancler, eu tive vezes que o Guilherme chegou pro Sancler, ficamos com o pessoal da saga até meia-noite, 11 horas, meia-noite. E a galera feliz, cara. Incrível. Os caras trabalham até tarde, felizes, estão ali porque querem. Ninguém mandou eles estarem ali, mas eles querem ver o resultado do trabalho que eles estão fazendo. Isso é importante. Eu acho que, de novo, volta à questão da fortaleza. Nós temos uma fortaleza muito bacana na saga, que são as pessoas. Tanto na área de negócio quanto na área de tecnologia. Nós temos pessoas ali hoje que, de fato, enxergam o seu trabalho como uma entrega, como algo produtivo. Eu tenho um menino de 15 anos, uma filha de 23 e um menino de 15. E eu falava com meu filho esses dias, chama Felipe, falei, Felipe, você vai descobrir com o tempo que uma das grandes coisas que nos move é o fato de sermos produtivos. Quando você descobre alguma área da sua vida, algo que você faz, que você enxerga aquilo como uma contribuição, de fato, em que você deixa a sua marca, em que as pessoas vão olhar e falar, olha, antes de chegar aqui era de um jeito, e quando passou por aqui ficou de outro jeito. Quando você entender o sentimento que isso te dá de prazer, de realização, você vai entender que isso é mais importante do que o contra-cheque no final do mês. E, de fato, para mim, eu vejo dessa forma. Eu costumo dizer, Santi, que eu nunca trabalhei por salário. Eu nunca trabalhei. Eu acho que é por isso que Deus me abençoou de tal forma que eu tenho um salário muito bom hoje. Porque eu nunca fui atrás do salário. Eu sempre olhei para o desafio e falei, cara, esse é o desafio que eu quero fazer, é isso que eu quero correr. Porque eu fui ensinado desse jeito. No mundo corporativo, voltando aos heróis, eu tive vários heróis que falaram, cara, você tem uma carreira longa, não se preocupa com contra-cheque agora não. Faz a sua construção para que lá na frente você tenha essa recompensa. Então, esses heróis que me passaram na minha vida foram me ensinando essas coisas. Isso é o Ikigai. Ikigai são 4 fatores que convergem para você chegar ao Ikigai. E tem uma ilha lá no Japão em que as pessoas têm uma longevidade bastante grande e o que eles perceberam, né, é que lá existe um Ikigai muito forte. As pessoas têm muito que definir o Ikigai delas. O que é isso? É a convergência daquilo que você gosta, aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu sou bom em fazer. Então, aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu sou bom em fazer, com aquilo que é a minha missão, que é aquilo que eu preciso fazer para contribuir com o mundo, e aquilo que as pessoas me pagam. Quando eu consigo juntar essas 4 coisas, eu tenho o Ikigai, e o Ikigai quer dizer que com o Ikigai eu sou muito mais feliz, eu consigo ter muito mais entregas, e eu sendo feliz, tendo mais entregas, eu consigo ter uma longevidade maior. Eu acho que isso é uma coisa bacana, e eu vi aí quando você descrevendo mais ou menos a sua carreira. E é legal, porque não é porque eu estou nesse ponto da carreira que eu não tenho dificuldade, que eu não tenho minhas aflições, que eu não tenho minhas crises. Todos nós temos isso. O que eu costumo dizer é que a diferença quando você está nesse ponto de equilíbrio da sua carreira é como você passa por essas coisas. Quando você está com essas coisas desequilibradas, você passa talvez de uma forma muito difícil. Eu costumo dizer que hoje eu consigo passar por essas situações de uma forma muito mais leve. Sim. Entendeu? Então, a gente vai ter crise, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter situações complicadas? Vamos, mas a gente vai passar disso de uma forma tão leve. Sim. Eu vejo isso muito forte. De novo, eu volto às pessoas. Porque hoje eu tenho pessoas que eu posso confiar, eu sei que tem pessoas que confiam no meu trabalho, na minha entrega. Então, isso me dá um ambiente muito seguro para produzir aquilo que eu preciso produzir. Sim, né? sim. Quais são as dificuldades que você enfrentou? Puxa, quais são os maiores desafios que você enfrentou na sua carreira? Puxa, na minha carreira de líder, eu tive alguns desafios que eu tive que enfrentar e esses me marcaram. Tem algum assim que você lembra? Eu acho que sim, teve alguns. Né? Eu tive um momento em que... 2 momentos que eu posso colocar, talvez 3 aqui. Eu tive um momento, foi a minha primeira vez que eu fui convidado a morar fora do país. Fui morar num país chamado Colômbia. Isso foi em 2001. Né? Foi um grande desafio para mim, chegar num país que eu não falava nada da língua, zero. E foi interessante porque eu trabalhava com o pessoal da Accenture nessa época, na Unilever, trabalhei 7 anos na Unilever, fazendo um projeto lá, junto com o pessoal, parceria com a Accenture. E eu cheguei, primeiro dia que eu cheguei no hotel à noite, dormi no hotel, pedi um lanche lá no hotel. O lanche que veio eu não consegui comer, porque eu pedi um lanche horrível, porque eu não falava espanhol. Sim, sim. Aí no dia seguinte fui trabalhar, cheguei lá, o pessoal falou assim, tem uma reunião hoje 10 horas aqui. Eu falei, que bacana.
Tá, você vai participar dessa reunião. Foi legal. Mas você vai apresentar a reunião. Eu falei, mas peraí, como assim? A reunião... Joe! Aí eu falei, mas a reunião, quem que é o público dessa reunião? Acho que porque lá tinham 10 nacionalidades diferentes que falavam espanhol. Que isso foi outra salada, mas depois isso é outro capítulo. Eu falei, não, você vai apresentar para esses caras. Eu falei, mas eu não falo espanhol. Meu amigo, Problema teu. se vira. Foi mais ou menos assim. Loucura. Então foi super interessante. Foi super... Eu lembro até hoje que eu estava numa apresentação com um microfone aqui, numa plateia, com um monte de gente falando espanhol. Aí eu já estava começando a dominar um pouco espanhol, né? E eu tinha que falar de uma promoção do Unilever, que era juntar um shampoo com um sabonete. E o sabonete, ele é Rabon. E tem o Ramon, que é presunto. Que é presunto. E durante a apresentação, eu falando, daqui a pouco eu troquei o Rabon pro Ramon. Eu tava juntando shampoo com presunto. Aí uma hora eu parei, todo mundo dando risada. Assim, eu falei, gente, eu tô falando Ramon, né? Todo mundo... Mas tudo bem. Então, acho que esse momento foi um momento muito interessante na minha vida, mas me marcou muito essa questão de conseguir me adaptar, né? E hoje, graças a Deus, eu gosto de falar que eu falo muito bem espanhol, porque eu passei por esse perrengue na minha vida. Então, acho que é uma forma tremenda de aprender. Legal. Isso foi um marco importante. Acho que outro marco importante foi quando eu deixei de ser consultor, que eu fui consultor por 10 anos, e passei a trabalhar no mundo corporativo de novo, como um funcionário, como um seletista. Isso para mim foi um marco, foi uma transição difícil. Isso aconteceu em 2007 para 2008, foi uma transição difícil para mim também. Tive que me reinventar de novo ali, porque você como consultor é muito bom, né? Você vai na empresa dos outros... Você dá palpite. Dá palpite. Se der problema, o problema não é teu. Depois do tempo você vira as costas e vai embora, né? Você não tem que cuidar daquele negócio ali, né? Como executivo, não. E As decisões que você toma... E eu não estou falando mal de consultor, tá, gente? Fui consultor por 10 anos, amo essa área de consultoria, tá? Mas de fato... A responsabilidade é outra. Tem uma responsabilidade que é com relação ao nome. O consultor ele vive muito do nome dele, né? Do nome dele, da empresa. A imagem que ele cria, a imagem né? que ele cria. Então ele tem que fazer dar certo, porque isso faz com que ele tenha novos clientes. No entanto, olhando para o business em si, se der certo, muito bom. Se não der certo, quem é que vai pagar a conta é a empresa o executivo, a empresa que ficou. Né? Então essa transição foi bacana, porque foi quando eu tive que voltar a liderar pessoas, e liderar pessoas é uma arte, você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que se preparar para liderar pessoas, porque eu posso liderar pessoas de uma forma qualquer, que não vai frutificar, não vai dar nada, ou eu posso liderar pessoas como tem que ser liderado, né? De fato ajudando as pessoas a alcançar o seu melhor potencial. Eu entendo que nós, líderes, estamos sentados na cadeira de liderança para isso. Exato. É fazer aquele que está com a gente caminhando no dia a dia a alcançar o seu melhor potencial. Então, acho que isso foi um desafio bem interessante. Quais são os principais valores que norteiam você como líder? Quais são os valores mais... Para mim, os valores, primeiro o que você colocou aqui, que é legal como as pessoas nos leem, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ser muito transparente e franco. Eu não gosto de ficar dando volta, né? De novo, eu fui ensinado desse jeito no mundo corporativo. As pessoas me dão um feedback muito transparente, muito claro. Olha, tá bom ou tá ruim? Não quer dizer que tá ruim, quando eu falo que tá ruim é porque eu vou te ajudar a melhorar. Mas eu preciso identificar esse ponto. Então, eu acho que isso é uma coisa. Uma coisa que eu gosto muito, eu sou um cara bastante organizado, estruturado. Então, eu acho que as pessoas que trabalham comigo acabam tendo essa visão também de mais estruturante, de pegar algo, não fazer um entendimento superficial, mas fazer um entendimento mais profundo e estruturar a coisa para que ela funcione, pare em pé de fato. Acho que é uma característica. Eu gosto muito também de ouvir as pessoas no sentido que elas estão passando na vida. E isso é uma coisa que a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Nós temos que lembrar que as pessoas... A gente não tem mais aquela separação entre a vida pessoal e a vida profissional. A gente foi ensinado, talvez lá atrás, que o mundo era assim, né? Porque antigamente não tinha celular, né? Você trabalhava na empresa, deixava os papéis e o telefone na empresa, ia para casa, ninguém tinha o telefone na sua casa. Sem celular, amigo, acabou. Agora é 24 horas ligado, não tem jeito. E assim, o que eu sou em casa, a influência que eu sofro na minha casa, as dificuldades que eu tenho, vão influenciar no meu dia a dia no trabalho, né? Eu na Ipera tinha uma frase, eu fazia algumas reuniões abertas com o meu TI lá, que era 200 e poucas pessoas, e uma frase que eu falava muito, eu falava o seguinte: o dia que você acordar de manhã, isso antes da pandemia, que era presencial todo mundo, né?
Eu falava assim, antes de você acordar, se você acordar e você não estiver bem, não venha para o trabalho. Você tem a liberdade de ficar na sua casa. Eu falava isso para minha equipe em reuniões abertas com todo mundo. Porque se você vir para o trabalho, não vai ser bom para você. Não vai ser bom para o cara que está ombreando com você. Sim. Não vai ser bom para a sua liderança. Sim. Então, se você não está legal, fica em casa. E se isso se tornar algo repetitivo, peça ajuda. Peça ajuda. Isso aí, é isso aí. Porque você, cara, não sei se você percebe, mas quando você vem para o escritório, você vai lá no seu objetivo final, cumprir sua atividade como profissional, vai ser muito mais produtivo e muito mais prazeroso se você estiver bem. Tem muito mais sabedoria em pedir ajuda de que em você tentar resolver os problemas sozinhos ou não resolver e ficar na inércia, né? Então, acho que tem uma sabedoria muito grande. Se você viu, poxa, estou precisando de ajuda, cara, pede ajuda. É sábio isso. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. É. E nós precisamos disso. E aí vale a dica que tem que ficar para todos nós. Identifique dentro do seu trabalho, onde você está cumprindo a sua função, né? Quais são essas pessoas que podem ombrear com você no momento de crise? No momento que você não está bem, quem é aquela pessoa que você pode puxar do lado e você pode confidencializar para ela o que você está passando e pedir ajuda e a pessoa te caminhar? Identifique essas pessoas. Todos nós temos essas pessoas. Eu tenho essas pessoas. Exato, exato. Então, porque nem todos os dias eu chego bem. Cara, E somos talvez seres humanos, né? E tomar um cafezinho, bater um papo com uma pessoa agradável, uma pessoa que você confia, renova o seu dia. É. Quantas vezes eu cheguei no escritório, às vezes um pouco cansado do dia anterior, com uma agenda muito pesada no dia anterior, e aí você cruza com uma pessoa, um amigo, algum profissional, e essa pessoa para com você e te dá um sorriso, e te dá fala uma palavra amigável, e você fala, é um renovo para você. É incrível, Como é bom né? isso, Como né? é bom. E como faz diferença, né? A gente pensa, não faz diferença. Faz muita diferença. Qualquer tipo de ao identificar uma pessoa que parece que está um pouco mais triste, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Né? E aí, às vezes, é um sorriso, é um cumprimento, é um respeito, é um chamar para tomar um café, é um perguntar como é que você está, né? Tudo isso faz uma diferença na vida das pessoas, né? Eu me cobro muito para... Eu sou uma pessoa que no meu dia a dia eu sou um pouco mais fechado, né? Eu não sou tão aberto assim, tão expansivo. Então eu me esforço um pouco mais para ser um pouco mais expansivo. E às vezes, por que eu me esforço nisso? Porque às vezes as coisas estão acontecendo tão próximo da gente e a gente não percebe. E nós, como os gestores, temos que saber ler bem sinais. Sim. Às vezes as pessoas estão próximas da gente, não estão bem. Sim. E a gente não percebe isso. Então, eu tenho tentado me policiar muito nesse sentido, de identificar se as pessoas estão bem, para poder ser um herói por completo. Sim, né? sim. Elas precisam estar bem para ser esse herói por completo. E a gente pode ajudar muito nisso, né, Santi? Muito, a gente pode ajudar. Muito. E às vezes o ajudar é simples, cara. É só um abraço, é só se trazer para perto, tomar um café, bater um papo, descontrair e a pessoa se renova. Eu várias vezes precisei de pessoas assim na minha vida. Poxa, eu também. E eu espero, sinceramente, que eu possa estar sendo isso para as pessoas que estão próximas de mim. Sim, com certeza, com certeza. Eu queria que você me falasse uma frase que te marcou. Qual é uma frase que marca a tua história? Eu tenho algumas, mas eu vou te fazer um comentário. Quero deixar aqui um comentário que um cara me fez quando eu tinha... Um desses heróis fez um comentário comigo quando eu tinha Isso foi em meus 24, 25 anos. Ele me falou uma coisa assim, ele falou assim, olha, não exija da pessoa que ela caminhe ou pense ou reaja na mesma velocidade que você, porque isso não é justo. Fortíssimo, interessantíssimo, inteligentíssimo. O que ele quis me dizer? Eu era, na época, 24, 25 anos, com toda a energia do mundo, e eu era intolerante, eu era impaciente com as pessoas. E ele me falou isso, falou, cara, a sua história é diferente das outras histórias. A capacidade de aprendizado seu é diferente da capacidade das outras pessoas. Então, não projeta isso nas outras pessoas. Não queira que as pessoas sejam iguais a você nesse sentido. Entenda o momento que ela está vivendo, entenda quem é ela, caminha com ela um pouquinho para você saber o que é, e como a forma que você pode estimular ela a chegar desse outro lado do balcão, que você muitas vezes chega tão rápido. E é interessante que às vezes a gente é muito rápido para aprender certas coisas. E aí outras coisas, o outro é muito mais rápido que nós, mas a gente acha que não, eu sei. Beleza, mas cara, se você for partir para uma outra coisa, a outra pessoa vai te dar um show e você não sabe. Então acho que essa diversidade que nós temos, inclusive ela está relacionada com o aprendizado, sabe? Acho que não só nas origens da história, mas também no aprendizado. Existe uma diferença para se aprender coisas de acordo com a característica de cada um. Outra coisa que eu aprendi também com um herói que me ensinou, ele falou algo que me marcou muito, foi assim, senti assim, cara, nossa função, e aí já é um cara pensando em tecnologia,
a nossa função como tecnologia, e eu escutei essa frase, deve ter mais de 20 anos também, é servir. É verdade. Nós precisamos entender isso. A tecnologia não está acima das pessoas, ela não está acima de processos. Ela está para servir as pessoas e os processos. Então, nós precisamos entender que a nossa capacidade de criação tecnológica, ela tem que servir a esse propósito, pessoas e processos. Né? E outra coisa que eu acrescentaria, eu falava isso também muito na Hypera para a minha equipe de tecnologia, que é no sentido de, eu falo isso também na Saga, que é no sentido de que nossa tecnologia ela é voltada a um fim. Lá na Hypera era vender caixinha marrom, que é caixinha de medicamento, tem que sair do estoque. Sim. Na Saga, essa tecnologia toda ela tem que vir para vender carro, Sim. vender serviço, Sim. vender agregados. É isso. Nosso objetivo como tecnologia é fazer com que essa cadeia, que é o nosso objetivo final, que é a entrega de um produto ou de um serviço, ela aconteça da forma mais fácil e mais rápida possível. Nós precisamos entender isso. Eu não posso fazer tecnologia pelo fim da tecnologia em si. Sim. Se essa tecnologia não estiver servindo ao meu propósito maior, que é vender carro, serviço, ela não faz sentido para o meu business. Sim. Acho que você falasse rapidamente sobre isso. Eu acompanho o crescimento da Saga em tecnologia há alguns anos, desde que você está lá, e você criou muitos processos fantásticos. Hoje a Saga ela consegue ter o end-to-end do cliente, desde o primeiro contato com o cliente até quando o cara tem o pós-venda. Todo esse processo, você tem isso muito mapeado, isso aí acontecendo dentro de uma única plataforma. Tecnologicamente, você consegue colocar ali vários serviços nesse processo. Como é que você organiza a área de tecnologia de um grupo tão grande como o Grupo Saga, uma vez que a tecnologia, por mais que ela seja muito atual e muito bem desenvolvida, ela precisa de ter pessoas utilizando. Como é que você consegue fazer a construção desses processos todos, a construção da tecnologia e depois conseguir fazer as pessoas usarem? Como é que você consegue isso num grupo tão grande como o Grupo Saga? Bom, primeira coisa, vou dar um passo atrás aqui, falar de como o TI está estruturado para conseguir fomentar esse caminho, tá? Fazer com que esse caminho aconteça. Um ponto é, nós temos um pilar, eu sempre construo um pilar voltado à sustentação, a suporte, manter a luz acesa. Sim. Então quebrou, tem que consertar. A lojinha tem que estar aberta. Tem que estar aberta. Então tem um cara lá que é o Matheus, fazendo esse trabalho muito bem com a gente. Então atende lá não sei quantos mil chamados por mês, que a Saga hoje tem mais de 100 lojas, então é muita gente, né? Então ele está lá mantendo a luz acesa. E eu criei outros 2, e agora o terceiro que nasceu agora 2 meses atrás, pilares, que são voltados a uma área que eu chamo de área de solução. E até um parênteses aqui, por que não uma área de inovação? Porque se eu coloco uma área de inovação dentro do TI, eu estou dizendo que para o resto do TI ele não precisa ser inovador. Se eu crio uma área de inovação, essa área chama inovação. O resto eu estou dizendo, qual a mensagem que eu estou passando para o resto? Não, só esses caras são inovadores, vocês não são. Em TI todo mundo tem que ser inovador. Eu vou além. No business atual, no mundo atual, todo mundo tem que ser inovador. Todo mundo. Então eu criei 3 áreas voltadas à solução. Outro objetivo da área é não ser uma área de digital, inovação e sim de solução. Porque às vezes a solução é só um bom bate-papo. É eu sentar com você, entender o que você quer fazer e falar, cara, isso já existe. Deixa eu te ensinar. Não precisa criar nada novo. Às vezes a solução é tão simples, como às vezes a solução é altamente complexa. Sim. Então, o que a gente fala muito para esses 3 gestores, gerentes que a gente tem da área de solução é que, primeiro, entenda qual é a dor, entenda qual é a necessidade e busque uma solução. Às vezes a solução passa por adaptar pessoas, treinando, capacitando ela. Às vezes passa por eu mexer só no processo, mudando uma caixinha do processo de lugar. Sim. E às vezes eu tenho que construir uma tecnologia ou modificar uma tecnologia que já existe. Então, por isso que eu chamo a área de solução. E nós temos uma área de solução lá voltado a trabalhar com a área comercial e marketing. Então, eles são especializados em comercial e marketing. Então, é o cara que tem que viver da porta para fora, ele tem que visitar a loja, ele tem que estar dentro da loja, tem que conhecer a loja, tem que pegar na mão do vendedor, tem que pegar na mão do gerente, tem que pegar na mão do diretor de marca. Ouvir os caras, trazer as dores. É isso aí. Legal. Outro que a gente tem dentro de casa é uma área de solução voltada ao back-end, que vai trabalhar com RH, finanças, contabilidade, fiscal, tecnologia, que a gente chama de back-end. Sim. Que é o nosso back-office. Então, vai trabalhar com o back-office. E eu tenho uma terceira área agora, que a gente construiu ela a partir de janeiro, que é uma área voltada da CRM e dados. Legal. Vai dedicado em fazer um aperfeiçoamento na nossa parte de CRM, usando a parte de dados e também agora trazendo IA aqui para dentro. Legal. A gente entende que CRM e dados para a gente está conectado muito com IA no primeiro momento. Sim. Né?
Então, nós temos essas três áreas. Esses caras de soluções, esses caras que caminham com o negócio, entendem as dores, deve conhecer do negócio, né? E é tão interessante, Santi, porque quando esse cara, essa estrutura, eu falo um cara, mas na verdade é uma estrutura, em média tem 8 pessoas em cada estrutura dessa. Essas estruturas são tão interessantes que a gente vai para alguma discussão com o negócio, com o gerente ou com o vendedor, e eles conhecem tão bem o processo que o vendedor ou o gerente coloca algo assim, é assim que é feito. Eles falam, não é assim não. É desse jeito aqui. E o cara fala, não, é verdade, você tem razão. Porque esse é o papel deles, tem que conhecer. Eles têm que conhecer. Né? Então, acho que essa estrutura ajudou muito eles estarem juntos. Outra coisa que a gente faz muito bem lá dentro, que a gente ainda tem caminho para aperfeiçoar, claro, mas a gente já começou a fazer bem isso, que é mostrar para as áreas de negócio que há valor em me usar. Legal. Eu estou aqui para te servir. Me usa. Me usa quer dizer o seguinte, cara, você está com uma dor? Não se preocupa com a solução dessa dor, não. Passa a dor para essa estrutura de solução, que ele vai te ajudar a buscar o melhor remédio, a melhor solução para essa sua dor. E você vai ter uma entrega de valor no final. Foca no seu business, aí, no seu negócio. Legal. E deixa a gente procurar essa dor para você. Isso é um processo de construção de relacionamento, de Legal. parceria. Legal. Eu diria que a gente está bem avançado nisso, tem espaço para melhorar, mas estamos meio avançado nisso. Então as pessoas conseguem entregar algo para a gente, saber que a gente vai correr atrás e depois voltar com a devolutiva para ele. Acho que isso é importante. Então, isso nos fortalece. O terceiro ponto que a gente tem feito muito forte é a questão de trabalhar a adoção da tecnologia. Legal. Porque numa rede, num grupo como Saga, que tem mais de 110 lojas aí pelo Brasil, mais centro-oeste, na verdade, né? Mas qual é a dificuldade? É fazer as pessoas terem adoção. Então, nós temos trabalhado muito forte na implementar, acompanhar, treinar, medir para saber se está sendo usado, se não está usando. Aí volta lá e treina de novo, aí capacita de novo, para de fato as pessoas terem a adoção da tecnologia na ponta. Então a gente tem feito um esforço muito grande disso. E esses pilares aqui de solução têm feito isso. Tá? Legal. Ontem mesmo estava numa reunião falando de adoção de uma tecnologia e montando com eles estratégias de como aumentar a adoção dessa tecnologia. Perfeito. Tá? Perfeito. Porque é interessante isso, as pessoas muitas vezes querem a solução para uma dor, você traz aquela solução para aquela dor, mas a adoção ainda fica pequena. Um ou outro usa e o resto não usa. Então, a gente tem discutido muito isso. Acho que esse seria para a gente um grande desafio. Como aumentar a adoção das tecnologias que já estão entregues, que já estão disponíveis para as pessoas usarem. Legal. Estamos chegando ao fim, mas eu queria que você falasse para nós quais são, falando em superpoderes, quais são alguns heróis que você gostaria de destacar na tua vida e por quê? Quem são os heróis que você gostaria de destacar na tua vida e por quê que essas pessoas são seus super-heróis? Eu vou Quais citar superpoderes alguns. que eles têm? Eu vou citar alguns do passado aqui que fizeram parte da minha trajetória e alguns do presente. Pode Sim, ser? claro. Do passado, eu queria comentar falando do Wagner Lungov. O Wagner Lungov foi um cara que trabalhou comigo na minha segunda empresa que eu trabalhei na minha vida. É um cara que era um físico que depois virou uma referência em marketing. Uau. Referência em marketing. É que tem muito a ver, as pessoas não sabem, mas se você olhar, física é muito matemática e marketing, um bom marqueteiro ele é bom em matemática. É muito interessante. As pessoas pensam que marketing é muito relacionado somente à publicidade. Publicidade é um dos pilares ali do marketing, mas ele é muito voltado para uma boa matemática, uma boa estatística. E o físico é bom nisso daí, então acho que faz sentido. Esse foi um cara que impactou muito minha vida, que deu vários conselhos, me acompanhou de perto muito tempo. Outro cara que foi bem rígido comigo na época, mas que hoje eu olho e falo, cara, que impacto que esse cara gerou na minha vida positiva, chama Paulo Alberto Zótolo. Ele foi presidente da Nivea, é um cara que eu admiro muito, né? Me impactou bastante na minha vida. Legal. Então, vale a pena comentar aqui. Eu acho que do Wagner, vamos dizer assim, o grande dom dele era essa empatia de olhar para um menino que tinha na época 16 anos de idade. Legal. E se preocupar com o menino de 16 anos de idade e falar, cara, deixa eu ajudar esse cara a ser alguma coisa na vida. Legal. E ajudou. O Paulo Alberto, eu diria que a grande característica dele é a disciplina. Legal. Um cara extremamente disciplinado. Então, me ajudou muito nessa questão da disciplina. Eu gosto também de citar da Unilever, que trabalhei muito tempo. Eu vou citar a Silvia Nucci. A Silvia Nucci, uma diretora que trabalhou comigo lá, sensacional. Uma leveza, uma forma de conduzir as coisas impressionante. Aquela pessoa que podia estar tudo errado, podia estar tudo... Ela sentava com você da mesma forma que se tivesse tudo bem. O superpoder do equilíbrio. O superpoder do equilíbrio.
Legal. E sentava com a gente e conseguia achar uma solução porque trazia o equilíbrio. Acho que essa é a palavra. Então, acho que a Silvia Nucci, para mim, pessoa que me marcou muito nesse sentido. Vou olhar para a última que eu passei, que foi a Hypera Pharma. E aí eu vou citar algumas pessoas que trabalharam comigo, ombreando comigo no dia a dia. Eu gosto de citar muito o Lincoln Costa, que é um cara provocativo. É um cara que falava assim para mim: Fernando, você está errado. E eu sempre admirei essas pessoas. E o Lincoln Costa é um cara que eu gosto. O dom dele, acho que era isso, era a franqueza. De chegar e falar: cara, você não está certo. Legal. Mas sempre com um tom de querer construir algo junto. Sim. Isso é muito interessante. Então, um cara que eu admiro muito e gosto muito e respeito muito. Teve um outro cara que eu respeito muito, que chama Kelso Alencar. O Kelso Alencar hoje é o CIO da Super Frango. Foi meu gerente executivo, trabalhou comigo. Legal. A admiração que eu tenho nesse cara, eu lembro de uma cena, Sinclair, onde eu saí, ele estava no estacionamento da empresa, que nessa época não era coberto de estacionamento, o pneu dele furado, chovendo, e ele trocando o pneu. E eu cheguei e falei: e aí, Kelso, cara, que coisa, hein? Que frio, hein? Chovendo. Ele falou: cara, que bênção. Isso aqui é livramento. Provavelmente tinha alguma coisa que ia acontecer comigo. E seja, o cara, você conhece algum cara que, trocando o pneu na chuva, estaria feliz? É o Kelso Alencar. Que legal. Então, pessoas que contribuem, né? E eu até hoje cito esse exemplo dele em várias situações. É um cara também de uma leveza, de uma alegria, de trabalhar junto, um negócio sensacional. Então, queria citar essas pessoas, são pessoas que me marcaram muito aí. Que legal. E hoje, quando eu olho para a Saga, eu não posso deixar de falar de alguns parceiraços que eu tenho ali. Eu vou dizer para você, ontem mesmo estava numa conversa muito boa com o Vladimir, que é um cara que eu admiro demais. Um cara espetacular, também. Uma carreira sólida, um cara sério, coeso, é um cara muito firme. É o cara mais sério, brincalhão que eu conheço. Né? Porque ele é isso, ele tem essa dualidade muito interessante. Né? Acho que eu posso citar também o Sérgio aqui. Sim. O Sérgio, para mim, é um exemplo de humildade, simplicidade. E excelência ao mesmo tempo, né? E sabe o que quer, né? Sabe para onde quer levar o grupo, sabe a direção que o grupo tem que ir e nos força a ir para essa direção. Sim. Acho que é muito bacana isso. Vou citar também as duas pessoas para fechar aqui, que eu gosto muito de caminhar, que é a Bianca, que é a nossa gestora de gente e gestão. É aquela pessoa que muitas vezes eu chego no escritório um pouco mais cansado e ela fala: e aí, Fernando, tudo bem? Bom dia. Excelente semana pra gente. E te dá uma revigorada, né? Quero citar ela aqui. E vou citar o nosso CFO lá, que é o Leandro Rosa, que é uma figuraça, eu chamo ele de boy, a gente brinca muito nesse sentido. É um cara que eu gosto muito também, muito provocativo. É um cara que eu tenho prazer em trabalhar. E, para fechar, não posso deixar de citar aqui os meus gestores, que é o Fabrício, o Maicon, o Matheus, o Gabriel Janotti, que caminham comigo ali no dia a dia. Legal. Acho que eu citei Maicon também, né? Sim. São os caras que estão ombreando comigo no dia a dia, que aguentam as minhas frustrações, que aguentam a minha provocação. Me dão suporte, né? Me dão suporte. Que dão suporte para você. Na verdade, são os caras que tocam a lojinha, né? São os caras que fazem a coisa acontecer, são eles. A gente acaba ficando muito na direção ali. Sai pão quente todo dia porque tem eles ali na padaria. Tem eles lá. Né? Então, e esses são os heróis verdadeiros, são os caras que estão lá na linha de frente, tocando o negócio. Exato. É onde a bala pega primeiro, né? Exatamente. Entendeu? É onde a coisa chega primeiro neles. Então, eu queria agradecer demais você, meninos. É um prazer caminhar com vocês. É muito bom comigo ter vocês na equipe. Vocês podem contar comigo, porque eu conto com vocês. Então, fica essa mensagem aí, depois a gente cobra no particular, tá? E também queria agradecer vocês da Mob Alto. Uma coisa importante para mim sempre, Sinclair, nas empresas por onde eu passei, foi construir parcerias com gente firme, com gente que quer fazer, que quer construir. E eu vejo isso muito na Mob, né? A gente sabe, às vezes, as nossas reuniões, muitas vezes, às vezes são duras, são um pouco mais complicadas, mas eu vejo em vocês um alinhamento de propósito muito grande. A Mob tem um propósito dela muito grande e eu tenho certeza que vocês vão alcançar tudo isso que vocês querem, porque vocês são pessoas sérias. Se Deus quiser. E está muito alinhado com o nosso propósito. Então, a gente juntando essas duas coisas, a gente só tem que crescer, a gente só tem que se apoiar mutuamente aqui e chegar onde nós vamos chegar junto, com certeza, no topo das coisas aí. Então, agradeço demais você, agradeço demais o convite aí. E deixa eu ver se eu esqueci alguém. E não posso dizer da principal pessoa que me faz ser quem eu sou. Tua esposa. Minha esposa. A esposa. Elisângela, meu amor, eu estou com ela há 29 anos. Que legal. Eu tenho 47, gente, então há 29. Vou fazer 30 anos. Então, uma caminhada junto muito grande. A minha filha Nicole, de 23 anos, com meu filho de 15 anos. Eles são os meus heróis.
Que legal. Eles são... Sua razão de viver. Eu entendo. Vamos lá. Para mim também é uma alegria tremenda ter parceria com você, Fernando, com o Grupo Saga, com você. Você é um cara fenomenal, a tua equipe. A gente é parceiro, mas muito mais amigo, cara. É um cara que eu gosto de viajar junto. Toda vez que eu tenho uma viagem, Fernando, vamos comigo, vamos para os Estados Unidos juntos, vamos para a Europa juntos. Eu fico chamando você porque é muito legal ter você prazer. Do meu lado, amigo. Você é espetacular. A gente está construindo um negócio muito bacana juntos. Isso é motivo de muito orgulho e muita responsabilidade para nós aqui na Mob também, dos que a gente constrói juntos aqui. Eu queria agradecer, Fernando, por você ter ficado aqui com a gente, batido esse papo, deu vários insights para nós. Tenho certeza que você gostou muito e saiba de uma coisa, os super-heróis existem, eles estão aqui. Aproveite a vida que você tem para que você seja um herói também na vida dos outros e valorize os super-heróis que passaram na sua vida. Muito obrigado por contribuir com um pouco da sua história e com os seus superpoderes para nós aqui. Super obrigado, Fernando. Um abração. Privilégio. Obrigado, gente. Fica com Deus. Valeu, gente. Até o próximo Heróis aqui no Mobcast. Abraço. Tchau.